Eu sou Caio de Castro, sou colaborador do canal Novela Dona Beija e agora eu quero apresentar essa honorável figura que está aqui acima de mim, nesse quadro acima. Mara Vasconcelos Mancini, neta de Agripa Vasconcelos e curadora do acervo do nosso imortal mineiro. Eu acredito que ninguém melhor que ela mesma para fazer a própria apresentação e para falar a respeito de Agripa Vasconcelos. Então, com você, com vocês, e agora é com você, Mara, por favor, apresente-se para nós. Ok, boa noite a todos. Agradeço muito o convite para a gente fazer essa live, porque nós estamos celebrando 125 anos de nascimento do Agripa Vasconcelos, e é uma data muito importante para nós. Na verdade, ele nasceu em abril de 1896, porém, com o negócio da pandemia, nós tivemos que atrasar um pouquinho as comemorações, né? Porque a gente estava com um planejamento para fazer as coisas próximo ao aniversário dele, mas não foi possível. Então, nós estamos começando a celebrar agora no segundo semestre de 2021 por causa da pandemia. E, naturalmente, as coisas não estão fluindo do jeito que nós gostaríamos, porque ainda não pode presença de muitas pessoas nos lugares, então as exposições estão sendo feitas assim com todo o cuidado, né, de máscaras e tudo, para a gente poder não ter nenhuma intercorrência de Covid por causa da gripe, né, que não seria uma coisa muito boa. Então, nós iniciamos as celebrações na cidade de Pompéu, Minas Gerais, que é o berço de um dos romances do Agripa, assim, a Brava, que ela era uma fazendeira, né, muito poderosa, era dona praticamente do centro-oeste mineiro todo, e nós acabamos fazendo a primeira comemoração lá na Casa de Cultura da cidade de Pompéu. Então, esse livro da Sinha Braba, não sei se dá para vocês verem direitinho a capa, ele conta sobre o ciclo agropecuário em Minas Gerais, porque é até interessante ressaltar, Caio, para as pessoas que não conhecem a obra do Agripa, o Agripa escreveu romances históricos onde são retratados todos os ciclos econômicos de Minas, inclusive da Dona Beija, né, que a Dona Beija é do ciclo do povoamento e assim a Braba é do ciclo agropecuário. Mas para não misturar uma história com a outra, vou continuar falando um pouquinho de Pompéu, porque a exposição lá de Pompéu está muito bonita, porque lá retrata toda a vida do Agripa, desde a época de estudante até a publicação dos livros, né, dos romances históricos, que é a base da obra literária dele, embora ele, sendo médico, ele escreveu também muitos artigos médicos, escreveu livros e tudo, mas ele foi conhecido justamente depois das novelas, conhecido do grande público, né? Então, a gente resolveu começar a exposição por Pompéu por isso, porque é uma cidade que tem a ver com a obra dele. E depois vamos tentar levar para as outras cidades também, para que os 125 anos fique bem comemorado. Mas aproveitando o nosso recorte, essa exposição vai percorrer Araxá também? Nós estamos planejando Araxá, Diamantina, né, Catas Altas, que são todas as cidades que ele fala nos romances. Então, vamos ver se a gente consegue o nosso intento. Eu faço votos que sim. Em Araxá e em Diamantina, particularmente, eu tenho interesse, porque são duas obras
magníficas, inesquecíveis que ele publicou, que o Agrippa publicou, e que ambientam esse nosso cenário. Mas, aproveitando, pegando carona nos 125 anos do seu avô, Mara, assim, a primeira impressão que me fica é que a história dele e a história da Beja, propriamente, tem um certo estreitamento. Porque a Beja Real, a figura histórica, morreu, salvo engano, em 1873. E o Agrippa nasce em 1896. São poucos anos que separam o desencarne da Beja e o nascimento do seu avô. Então, é muito provável que ele tenha tido contato com testemunhas oculares da história da Beja. Você sabe dizer se ele dividiu com a família esses bastidores da produção do A Vida em Flor de Dona Beja? Com a produção, não, porque quando a novela foi ao ar, ele já tinha falecido, né? Não, não, do livro. Não, também não, porque é o seguinte, o Agrippa, ele fez toda uma pesquisa de campo, né, para escrever todos os romances. Então, não foi por falta de tentativa, Caio. Ele tentou contato, né, foi a Araxá várias e várias vezes, conversou com as pessoas mais antigas da cidade, procurou, né, os descendentes da Beja, mas de todas as pessoas com quem ele conversou, que ele usou também muito da tradição oral, que daquela época era muito comum, né? Porque a gente não tinha os recursos que nós temos hoje, mas os descendentes da Beja foram os únicos que não quiseram se envolver, nem se interessaram pela a escrita da obra. Eu tenho para mim que é porque a Beja, ela, na verdade, ela escandalizou uma época, uma sociedade, né? Sim. E o comportamento dela não era um comportamento muito padrão para a época, né? Convenhamos. E eu acredito que por esse fato, né, dela ter sido uma cortesã, todo mundo conhece a história da novela e do livro, mas eu acredito que tenha sido por isso, né? Que eles não queriam tocar nesse assunto que vamos chamar de delicado, né? Porque a Beja, hoje ela é exaltada em Araxá, lá tem avenida, tem museu belíssimo da Dona Beja, né, com um acervo bacana dela lá. Inclusive tem o livro do Agrippa lá, dessa primeira edição de 1957, que nós doamos para o museu. Então, hoje ela tem bairro com o nome de Beja. Então, assim, o nome dela hoje é muito ressaltado. Mas eu acredito que naquela época era justamente o oposto. Então, não foi por ele por falta dele tentar contato, mas não houve essa interação. Mas ele chegou a conseguir, nessas tentativas, ele chegou a conseguir falar com algum deles e receber simplesmente um não? Ou nem mesmo essa aproximação aconteceu? Não, na verdade, ele tentou com um intermediador da época, né? Para ver se conseguia uma entrevista, para ver se conseguia conhecer, né, a filha, mas a resposta foi negativa, assim, taxativa e negativa. Então, realmente não houve, infelizmente, essa conversa, não houve. Então, ele usou dos outros recursos que ele tinha e depoimento de outras pessoas, né, para poder compor o livro. Adiante, quando o livro foi publicado e recebeu a notoriedade que recebeu, porque ele, antes de ser transposto para a televisão, ele já tinha se tornado uma publicação popular, podemos dizer assim. Houve algum problema do seu avô ou da família em relação à descendência da Beja? Não, isso aí não. O livro foi publicado a primeira vez em 1957, como você já realçou, pela editora Pongete, do Rio de Janeiro. Então, assim, nunca ele teve problemas
com isso, nem pediram nada, porque às vezes tem problemas de direitos autorais, né? De autorização para contar uma história e tudo, mas isso não houve, não. Foi assim uma publicação que até houve uma repercussão muito boa, mas não com nenhum tipo de interferência. Mara, é interessantíssimo você falar sobre isso, sobre esses calores, sobre esses possíveis, por esse possível temor de uma escandalização, porque o seu próprio avô colocou isso no introito do A Vida em Flor de Dona Beija. Tem um trechinho que eu gostaria de ler, posso? À vontade. Ele coloca lá no comecinho assim. Na verdade, outra coisa interessante é que ele explica como a obra foi construída, coisa que poucos autores fazem. Então, na descrição de como ele chegou àquele romance, ao resultado final, ele fala dessas conversas que teve com algumas testemunhas. E faz questão de ressaltar o seguinte, abre aspas. Uns poucos nomes de indivíduos então importantes nas Minas Gerais aparecem com parônimos, ou seja, com codinomes. Por viverem ainda pessoas de seu sangue e pela escabrosidade, pelo escândalo dos fatos em que se envolveram. Então ele está dizendo aqui que resolveu dar outro nome para personagens reais. Eu queria saber, Mara, se passados tantos anos da publicação dessa obra, e certamente essas pessoas do sangue, dos nomes importantes de Minas Gerais já faleceram, você teria autorização para dizer se você conheceu, se você sabe, e quem seriam esses personagens que receberam, que tiveram seus nomes alterados na composição da obra? Não, na verdade, esse detalhe eu não sei. Mas eu acredito assim que para proteger mesmo as pessoas, né? Ou talvez por falta de autorização, né? De citar o nome da pessoa, ele usava esses pseudônimos, né? Justamente para evitar atritos e problemas depois da publicação da obra, né? Então, eu acho que é uma coisa até normal de acontecer até hoje, quando as pessoas, os escritores resolvem contar uma história e não tem autorização para citar o seu nome, ele conta o caso de forma geral, mas coloca um pseudônimo, porque aí ninguém vai saber que aquilo foi especificamente sobre você. Então, acho que a técnica continua ainda até hoje em voga. Tá bem, não vamos mexer nesse vespeiro. Maria, o seu avô chegou a dividir? Eu sei que com você muito provavelmente não, mas com a sua mãe, que inclusive tinha o seu mesmo nome, né? Mara, com a sua mãe, com os outros filhos, ele chegou a dividir impressões pessoais a respeito da vida em flor? Ó, especificamente de um livro só, não, acho que de todos, sabe? Porque o vovô ele era muito detalhista nas coisas. Quem lê os livros vê a riqueza de detalhes com que ele escreve os textos, né? E qualquer livro do Agripa que você pega é um virar de páginas. Então, eu não acredito que ele se reteve apenas à Beija, não. Eu acho que ele deve ter comentado de todas as histórias magníficas que ele escreveu. E a minha mãe sempre foi a curadora da obra dele, né? Desde sempre. E os romances foram publicados em 1966. E até uma curiosidade, Caio, que ele faleceu em 69. Então, foi muito pouco tempo para ele usufruir, né, desse sucesso que os livros tiveram. O que eu considero que foi uma pena, porque deu tanto trabalho para ele poder fazer essas pesquisas de campo e tudo, e ele praticamente não usufruiu, né, do sucesso que os livros trouxeram anos mais tarde. Inclusive, como a gente está no canal da novela, é bom lembrar, quem nos assiste, que a novela passou em 1986. E o Agripa, infelizmente, faleceu em 69, correto, Mara? Correto. Portanto, já havia um bom tempo que ele tinha partido quando a novela foi exibida, infelizmente. É verdade. Aí nós, descendentes, é que curtimos tudo por ele, né?
Me conta um pouquinho sobre essa herança imaterial. Quando a sua mãe se torna curadora do acervo, naturalmente ela passa a encabeçar o destino da obra, e lá na frente isso vai confluir para as tratativas com a Rede Manchete. Com certeza. Assim, a minha mãe sempre cuidou de tudo porque o vovô era uma pessoa muito tímida. Ele não gostava de dar entrevistas, ele gostava de viver mais recluso. Então, ela que cuidava de tudo. Tanto é que o memorial de Agripa Vasconcelos, que existe em Matosinhos, foi fruto do trabalho dela, publicação de livros depois do falecimento dele, fora a coleção, também foi tudo trabalho dela. E também as negociações com a Rede Manchete, né? Porque ela que era responsável, então ela ia ao Rio de Janeiro, depois de um telefonema do Bloch, né, que era o dono da Manchete, ele se interessou pela história, e ela foi ao Rio de Janeiro conversar para poder começar, né, a ver como que seriam o contrato, né, como é que seriam essas cláusulas, porque direitos autorais no Brasil a gente precisa de tomar bastante cuidado para a gente também não ficar prejudicado em algum ponto. Então, as conversas foram muitas, ela foi ao Rio de Janeiro várias vezes com uma das irmãs dela para poder conversar, e eles foram acertando aos poucos, sabe, Caio? Porque para você ceder os direitos autorais para que a obra vire um filme ou vire uma novela, você não pode querer que a obra fique muito engessada do jeitinho que foi escrito, porque nós temos que entender que a obra ela serve de base para uma produção. Então, isso significa que quem vai adaptar a obra para a novela ou para o cinema, para a televisão ou para o cinema, ele tem o direito de fazer modificações. Então, se você não permite isso, talvez o seu livro se torne inviável para a produção televisiva, porque o que interessa para a televisão hoje não, sempre, né? É o Ibope, né? E quem faz a adaptação entende muito disso. Então, vai colocar cenas que no livro não tem, né? Porque precisa daquele tipo de cena para poder atrair mais a atenção do público. Então, isso assim foi bem conversado, e eu acredito que com o acordo das duas partes, a novela acabou sendo do jeito que foi, com sucesso extraordinário no Brasil e no exterior, mesmo não sendo uma réplica total do livro, e nem poderia, igual por isso que eu estou te explicando. Então, tem coisas que na novela, sendo que na novela, tem personagens que no livro não tem, e que a novela tem, que é o caso da Adriana Galisteu, por exemplo, né? E o Avancini mesmo deu uma entrevista falando que o personagem dela foi uma jogada de marketing, porque ela estava muito na mídia na época, e foi muito interessante para eles colocarem fazerem uma personagem para ela, porque ia atrair a atenção do público, que é o que a televisão precisa. A televisão precisa de Ibope, né? Sim. Bastante gente assistindo. Então, esse foi um dos casos. Outra coisa também assim, interessante nas conversas que minha mãe teve com o Dr. Bloch é o caso dos créditos para vir escrito no início da novela, que a novela foi baseada no romance do Agripa Vasconcelos e tudo. E isso foi assim uma verdadeira luta, vamos dizer assim. Porque para que o nome do Agripa aparecesse por, acho que 2 ou 3 segundos, porque televisão vale ouro, né? A mamãe teve que abrir mão de uma outra parte. Então, é tudo assim um jogo, negociação aqui e ali, para poder chegar num ponto comum. Porque um negócio, para ser bom, tem que ser bom para os dois lados, né? Então, Sem acabou dúvida.
final, eles chegaram num acordo interessante e a novela foi um sucesso total. Mara, eu queria extrair. Tem algumas perguntas que a gente extrai do que você acabou de dizer, na verdade, no mínimo umas três. A primeira delas é o fato de você dizer que a sua mãe recebeu um telefonema do Adolfo Bloch. Então, o convite partiu do próprio dono da emissora, não houve um encarregado, um intermediário. O presidente do Grupo Bloch ligou para sua mãe e disse: queremos Dona Beija na manchete? Foi isso? É o seguinte, porque a Manchete, ela começou a se destacar na teledramaturgia, né? Na televisão brasileira. Então, a minha mãe teve a ideia de mandar de presente para ele uma coleção inteira. Mandou para o doutor Adolfo. E, em agradecimento ao presente que ele havia recebido, ele ligou. E nesse telefonema, ele aproveitou e já fez o convite, se ele poderia usar um dos livros para fazer uma novela, que eles estavam realmente procurando uma história para substituir a novela que já estava no ar, né? Aí a minha mãe falou: ó, o senhor então escolhe qual livro que o senhor está pensando e depois nós vamos conversar novamente. Não demorou 10 dias, Caio. Houve outro telefonema pedindo já para ela ir para o Rio de Janeiro para encontrar com ele na sede da Manchete, né? Para eles já poderem começar a alinhavar como que seria feita essa adaptação. Então, acho que foi um somatório de coincidências muito feliz que acabou dando muito certo. Sua mãe foi estrategista, mandar a saga do País das Gerais para o dono da emissora. Exatamente. Ela teve uma ótima Mas ideia. e na sequência, como é que essas negociações se travaram? Vocês já saíram de Belo Horizonte, vocês, me perdoem, a família, saiu de Belo Horizonte com advogados contratados, com assessoria jurídica, ou foi tudo uma grande aventura no Rio? Não, na verdade, a minha mãe também era advogada, né? Então, Ah, ela também era advogada. Mas no final, lógico que ela contratou um especialista, né, de direitos autorais para poder fazer uma coisa assim bem feita, bem alicerçada, como eu te expliquei no início, para ser um bom negócio para os dois lados. Mas ela tinha noção das coisas, então ela não foi se aventurar no Rio de Janeiro. Ela sabia o que ela estava fazendo, né? E depois, no final, já com as cláusulas prontas e tudo, aí foram com o advogado especialista para poder fazer a assinatura final do contrato. como você falou sobre essa polêmica com a exibição do nome do Agripa nos créditos da novela, eu imagino que essa negociação não foi florida o tempo todo. Por mais É que por isso. houvesse essa lua de mel, desse convite, desse presente que a sua mãe enviou para o Adolfo Bloch, houve percalços nessa negociação. Estou enganado? Não, não está, não. O problema é o seguinte, é que a televisão quer ganhar muito e quer pagar pouco. Então, né, tem esse problema de valores também, que foi muito difícil chegar num acordo, porque a produção da novela foi mais de 2 milhões de dólares, muito dinheiro, mas para o escritor foi muito pouco. Então, é uma desproporção muito grande, sabe? E até que se chegasse num ponto comum, você sabe como é que são essas coisas. É difícil, porque eles não queriam abrir mão do valor irrisório que eles estavam querendo pagar, mas a minha mãe também não queria vender os direitos por um preço tão baixo. Aí foram negociar, é o crédito do nome ali, é o personagem aqui, quando chegando num ponto comum, que acabou que minha mãe resolveu aceitar os termos propostos, mas ela batalhou bastante para chegar
no ponto que chegou. Mas não é Antes, fácil, né? Antes de emendar uma outra pergunta ainda dentro desse tema, eu queria perguntar ao pessoal que está comentando, aliás, retomar meu convite para que vocês participem, enviem perguntas também, porque eu não quero ser o único a perguntar, eu tenho muitas curiosidades, mas acredito que vocês também tenham. Mas então é isso, gente, participa com a gente, manda pergunta também, tem muita coisa que a Mara sabe e que a gente precisa saber. Às vezes a minha curiosidade não é a mesma que a sua. Seguindo, Mara, nesse mesmo tema, você disse então que eu posso concluir dessa forma, que a remuneração, o pagamento pelos direitos autorais não é exatamente aquilo que a família mereceria pela transposição da obra. Mas essa novela ela foi reexibida 2 vezes. Ela foi reexibida em 89 na própria Manchete, ela foi reexibida no SBT em 2009, fora as reproduções internacionais. Sobre todas essas reproduções das quais eu disse, há alguma participação para a família Vasconcelos? Ou vocês, com perdão da palavra, ficaram a ver navios? Uma das cláusulas do contrato era que se houvesse reexibição na própria Manchete, o escritor não receberia nenhum tipo de honorário, né? E um outro detalhe é o seguinte: quando a Manchete fechou as portas, o Silvio Santos comprou muita coisa do acervo. Tanto é que ele reprisou a Beija e a Chica depois, né, em 2009. Aí o que a família fez? Como o Silvio Santos não tinha feito parte das negociações com o Grupo Bloch, a família então entrou na justiça porque a novela estava sendo reexibida sem a nossa autorização. A gente não tinha nenhum tipo de contrato com o SBT, né? Então, isso era uma coisa injusta. Ele comprou o acervo, mas não comprou os direitos, né? E como eu expliquei no início da nossa conversa, direitos autorais no Brasil, a gente precisa olhar com mais cuidado, com mais carinho, né? Porque esse tipo de coisa pode acontecer. Então, a família entrou contra o SBT na justiça e eu acredito até que alguns atores e atrizes também, por causa do direito de imagem, né? Que não foi contratado nada pelo SBT, então eu acredito que deve ter havido processos na justiça por parte deles também. E nós, acabou que a família saiu vitoriosa dessa, vamos chamar assim, disputa judicial, né? A gente saiu vitorioso por isso, porque nós fomos atrás dos direitos autorais do escritor. Agora você deve ter mais notícia das atrizes e atores, né? Porque você tem feito live com muitos deles, né? Mas esses assuntos são delicados, a gente tem que percorrer tantos meandros antes de jogar uma pergunta como essa de forma direta. Mas, Mara, apareceram aqui 2 comentários que eu acho que você vai gostar. O primeiro deixa eu retornar aqui, do Lord Leonardo Cezino de York, um aristocrata, certamente. Ele pergunta como faço para ter uma dedicatória da Mara no livro A Vida em Flor de Dona Beija? Mas eu não sou escritora, né? Eu sou neta do escritor. Então eu faria com o maior prazer, mas o livro não é da minha autoria. Entrar em contato comigo pelo e-mail agripavasconcelos@gmail.com, que a gente pode acertar isso, tá bem? Tem uma outra pergunta da Silvana Carneiro. Antes de passar para ela, só para a gente não perder o fio da meada, eu queria saber de você, quanto às reexibições, se houve alguma tentativa de contato para um remake. Porque você também citou as lives, a Maiara Magri nos disse que ouviu dizer que o Silvio Santos tinha interesse em reproduzir a novela no SBT e regravar, né? Esse contato chegou a acontecer do SBT com a família?
Não, nunca. E eu acredito que foi por causa da que a gente entrou na justiça contra eles, né? Por causa da reedição sem nossa autorização, né, cara? Pode ter sido por causa disso, a gente não sabe, mas supõe-se, né? Então, não houve nenhum tipo de contato com ele, com a família, não. Nem dele, nem da produção, não. Uma pena. Agora sim, a pergunta da Silvana Carneiro, ela pergunta se a escolha dos atores de Dona Beija teve alguma interferência da família. Olha, a minha mãe até tentou, porque pelo o tipo da Beija, a minha mãe na época achava que quem faria assim, uma representação mais fiel era a. Como é que ela chama aquela? Vera Fischer. Vera Fischer? A Vera Fischer era assim, mais tipo da Beija. Mas durante o Adolfo Bloch e a produção fizeram muitos testes, né? Fizeram testes com a Maitê, acho que a Bruno Lombardi também. E minha mãe acompanhou os testes. E no final das contas, o doutor Adolfo mostrou para ela que a ideia era muito boa, mas que a Maitê Proença incorporava muito melhor aquilo que a produção tinha em mente para a Beija, né? Porque quando você lê um livro, você também imagina aquele personagem, né? Então, talvez o que a mamãe pensava para a Beija não era a mesma coisa que a produção da novela pensava. E também em termos de audiência e tal. E acabou que no final a mamãe concordou plenamente que os testes ficaram maravilhosos com a Maitê e realmente foi um sucesso estrondoso, tanto no Brasil quanto no exterior. Vocês têm contato ainda com a Maitê Proença? Temos, porque eu escrevi a única biografia do Agripa na literatura brasileira. E, naturalmente, na biografia eu conto das novelas, né? E eu pedi autorização a ela para publicar umas imagens dela no meu livro. Então, a gente, por causa disso, eu entrei em contato com ela sempre muito receptiva, nos deu autorização e nós publicamos as fotos que ela aparece, né, na biografia do Agripa e também agora na internet, que você publicou aí no seu canal, né? Então, ela é muito simpática, embora muito tímida, porque ela é muito tímida, e naquela época mais ainda, porque ela era uma menina, né? E o assédio à Maitê era uma coisa muito grande, que ela ficava até espantada. E até hoje, nas entrevistas que ela dá, ela fala que a personagem é que impulsionou a carreira dela de atriz. E realmente ela fez um papel maravilhoso, uma interpretação espetacular. E a partir daí, então, o nome dela foi, né, divulgado muito mais. Mas a produção da novela ficava impressionada com a quantidade de gente que telefonava para lá, curiosos, querendo saber o que ia acontecer no próximo capítulo. E eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos assistindo, Caio, para imaginar anos 80, que a novela foi ao ar em 86, para lembrar que naquela época não existia o WhatsApp, né? Não tinha internet, as coisas, as facilidades que nós temos hoje. Então, o único contato que os fãs tinham com as emissoras era através do telefone. Tanto é que eles tiveram que aumentar o número de atendentes, tamanha era tão grande a procura por notícias da novela, queria saber o que ia acontecer. E isso nunca tinha acontecido na Manchete antes. E mesmo quando os cinegrafistas saíam para a rua para poder fazer matérias, para perguntar, ver o termômetro, né, na rua, como estava sendo a repercussão da novela, foi uma coisa assim que marcou uma época dentro da Manchete. Eu acho que é por isso que a novela fez tanto sucesso, porque foi uma coisa assim estrondosa, né?
foi uma proporção que eu acho que a própria produção não esperava. E quem sabia da descendência, do parentesco de vocês com a Agripa, também assediava a família Vasconcelos? Vocês também sofriam esse assédio todo naquela época? Não, acho que não tanto, né? Porque a televisão, o alcance é milhões de vezes maior. Mas, vez ou outra, minha mãe recebia um telefonema de um amigo, de um amigo, de um amigo, né? Que queria saber os detalhes. Porque a gente tem que lembrar isso. Os recursos tecnológicos daquela época eram muito pequenos comparados com o que nós temos hoje, né? Sim. Então, até que as pessoas conseguiam falar com a gente, não se comparava à produção de uma emissora de televisão, né? Então, dentro da sua proporção, sim, éramos procurados também, mas não com essa quantidade que era na televisão. E certamente, já que você fala desse assédio, certamente o sucesso editorial, ou seja, a vendagem tanto do A Vida em Flor de Dona Beija, mas talvez das demais obras da saga, tenha aumentado exponencialmente. É verdade? E por incrível que pareça, Caio, até hoje, os 2 livros que foram adaptados para a novela ainda são os mais vendidos. E a gente encontra também na internet, né, livros com preços bem irrisórios, né, porque as pessoas leem, depois se desfazem dos livros. Então, a gente encontra até hoje livros antigos sendo comercializados e os livros novos, das novas edições, também sendo vendidos até hoje, por incrível que pareça. Seria demais eu perguntar se aqueles percentuais de que a família teve que abrir mão dos ajustes com a Manchete foram compensados pela divulgação que a novela promoveu com a obra? Olha, um dos fatores primordiais que no final a minha mãe concordou com tudo foi justamente esse. O objetivo principal para ela era a divulgação do nome de Agripa Vasconcelos. Então, depois das novelas, naturalmente, o nome dele foi muito divulgado e ficou realmente muito mais conhecido. Aliás, ele ficou mais conhecido do grande público por causa das novelas. Então, ela considerava que foi realmente um bom negócio por isso. Porque o que o escritor precisa é divulgação do nome, é divulgação da sua obra, não tanto compensação financeira, né? Mas ela ficou muito satisfeita até com a repercussão. O nome do Agripa foi levado para o exterior, né? A novela foi passada em Portugal, Espanha, Alemanha. A gente tem notícias assim, de vários países, Estados Unidos, México. Então, a novela foi uma coisa de sucesso, né? Então, você imagina, se nós teríamos conseguido divulgação do nome do Agripa Vasconcelos nesse país se não fosse a televisão. E o livro, né? A obra foi traduzida no exterior também? Não, não foi traduzida, mas ela foi dublada, né? Ela foi dublada. Então, nos países de língua estrangeira, Alemanha, por exemplo, Espanha, então eles dublaram os capítulos. Mas, como eu te expliquei no início, a família não teve compensação financeira de tudo que saiu do Brasil. A parte do exterior ficou única e exclusivamente com Manchete. Entendo. Não, mas, na verdade, Maria, eu questionei se essa exibição no exterior motivou a tradução do livro e a publicação do livro no estrangeiro. Isso nunca aconteceu. Não, que nunca. Pena. Pena mesmo. Meu Deus, eu imagino, eu já estava esperando um sim. Estava pensando, nem vou fazer essa pergunta, porque com certeza fizeram isso. Não, infelizmente não. Entrando um pouco mais na questão literária, que é importantíssimo, pessoal. Nós estamos recebendo
volto a dizer, a curadora de um acervo literário incomparável dentro da nossa literatura brasileira. Então, invariavelmente, a gente tem que passar pela composição literária do Agripa e não apenas pela adaptação dessa obra para a TV. Mas sem também sair muito dessa temática televisiva, Mara, eu queria saber se, de alguma maneira, o seu avô se inspirou na obra do Thomas Leonardo, que escreveu Dona Beija, Feiticeira do Araxá. Pode responder essa pergunta primeiro, depois eu emendo na outra. Não, de jeito nenhum. A obra dele é completamente autêntica e independente. Eu digo isso com muita certeza porque o Agripa frequentou Araxá durante anos e ele fez um trabalho de campo muito detalhado. Então, ele não usou de outra obra para compor a dele. Né? Até que não teria mal nenhum, porque hoje em dia é muito comum que isso aconteça. Mas eu digo que, com certeza, não. E quando essas duas obras elas se encontram na novela, porque a novela, os créditos são dados ao Agripa e ao Thomas Leonardo. Como a família reage a essa fusão das duas obras? Com ciúme. Com ciúme? É com ciúme, porque naturalmente, né, a gente gostaria que a novela toda fosse embasada apenas no livro do Agripa, mas, como eu te expliquei no início, a produção é que sabe, né, a produção que sabia o que era mais frutífero para a televisão. Então, nós concordamos, porque é melhor ter dois escritores fazendo um produto de boa qualidade do que não se fazer, né? Com certeza. E ainda bem que nos presentearam com essa adaptação, que, a meu ver, foi maravilhosa. Não sei se a família, acredito que a família, aliás, pelo seu relato, tenha tido a mesma percepção. Mas vocês viam, vocês assistiam? Vocês policiavam ali a novela? Eu assisti, assim, todos os capítulos nós assistimos. E no final a gente ganhou da Manchete uma coleção em VHF, que eu não sei se todos os seguidores sabem do que eu estou falando. Ah, Porque hoje sabem. em dia tudo é pendrive, né? Tudo é mais moderno. Mas naquela época tinha aquelas fitas, né, de VHF, que eram um sucesso total. E então a gente ganhou toda a novela gravada num encarte muito bem feito e tudo, que era, vamos dizer assim, um presente que a Manchete dava para as pessoas, né, que mereciam a atenção deles. Eles nos deram também uma dessas coleções da novela em VHS, que a gente ainda aguarda com todo carinho. Mara, quando o Agripa ele inicia, ele trata de Dona Beija, que a gente sabe, não é o primeiro romance do ciclo histórico das Gerais, né? Mas quando ele inicia esse sucesso que foi Dona Beija, ele dá o pontapé inicial para falar da história de Minas, dos ciclos econômicos de Minas, como você ponderou no começo da nossa conversa. Mas a pergunta que fica é por quê? Por que se apegar tanto à história, à mineiridade, à história do estado de Minas Gerais, enfim, não romper essa fronteira geográfica? Essa resposta é muito fácil. O Agripa era um apaixonado por Minas. Ele dizia que ele tinha Minas enraigado dentro do coração. Ele era mineiro, né? Mas ele gostava de exaltar as nossas belezas, tudo de bom que tinha em Minas Gerais. Então ele teve essa ideia de dar essas aulas de história, cada livro contando o seu ciclo, né? E eu vou te desapontar, porque a Beija não foi o primeiro ciclo que ele escreveu.
O primeiro ciclo, deixa eu te mostrar, foi Fome em Canaã. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1951. Antigamente, aqui no Brasil, tinha uma revista que se chamava O Cruzeiro. E o Cruzeiro lançou um concurso literário nacional com o objetivo de ressaltar ou descobrir novos talentos, né, da literatura brasileira. E o Agripa foi premiado com esse livro em 51. Na verdade, o concurso começou em 47, mas o Agripa foi participar em 51 com Fome em Canaã, que é o ciclo dos latifúndios. E o Agripa foi premiado com esse livro. Então, eu sinto te decepcionar, mas a Beija não foi o primeiro, viu, Caio? Em seguida vem a Beija? Em seguida veio a Beija com essa capa antiga que você já publicou, né? Sim. Não sei se está dando para ver direitinho, mas você já pôs aí no seu Instagram essa capa antiga de 57, que foi publicada pela Pongete, como a gente já falou. Depois veio a nova capa, né? Essa capa aqui que a gente encontra hoje nas livrarias para comprar, que é a capa mais moderna, né? Que é comercializado hoje. E a Beija trata do ciclo do povoamento e a história, né, da Beija. Eu tenho um encarte interessante aqui também para mostrar, cara. É propaganda da Manchete, olha. Magnífico. Dá para ver, sim. Né? Esse é um encarte que eu tenho guardado aqui. E abrindo ele, olha só que maravilha essa foto da Maitê, olha. Essa foto a gente nunca publicou. Ela é linda mesmo. É inédita para nós. Linda demais, né? Fantástico. Eu acho essa foto dela, assim, uma das mais bonitas como Beija, né? Porque a Maitê é bonita de qualquer jeito, mas vestida pelo personagem, né? Essa foto dela, para mim, é a campeã, vamos dizer assim, né? Então, depois da Beija, eu posso continuar a falar um pouquinho de cada livro? Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Então, primeiro foi... Uma observação antes de a gente passar para os livros, porque nos foi feita uma pergunta do Novela Chica da Silva HD, que também a novela no Chica da Silva, lembrando a todos, foi inspirada no Chica que Manda, romance também escrito por Agripa Vasconcelos. O perfil, que também é comandado pelo Tiago, quer saber como o seu avô lidou com algumas críticas, creio eu, pelo teor da pergunta, quanto à romantização dessas figuras históricas. Coisas que muitas vezes a gente até ouve na escola, nas nossas aulas de literatura, Mara. Ele chegou a receber essas críticas e se recebeu, como ele lidava com elas? Na verdade, o Agripa, como eu te expliquei, ele não participou muito da vida depois que os livros saíram, porque ele faleceu, né? Então, muitos livros que saíram antes foi A Fome em Canaã e A Dona Beija, como nós estamos mostrando, e os outros livros ele não teve, assim, não usufruiu, né, do que veio a seguir. Mas eu acredito que, como ele era um romancista histórico, ele preferia pegar os dados históricos e romancear para ficar uma leitura mais fluida, né? Porque você pegar dados históricos só com datas e coisa, fica uma leitura muito maçante. E como a Agripa tinha uma mente muito brilhante, ele criava as histórias baseadas em fatos reais que ele tinha pesquisado, do trabalho em campo que ele fazia. Então, todo lugar que ele ia, ele levava uma cadernetinha dentro do terno e ia fazendo as anotações. E o interessante, uma curiosidade, é que ele falava que as ideias eram tantas que pareciam bolhas de champanhe na cabeça dele. E o que ele tinha que fazer? Ele
acordava de madrugada e pegava o primeiro papel e caneta que ele já deixava ali na mesinha de cabeceira. E o interessante, Caio, é que de manhã, quando a minha avó entrava no quarto, ela via os jornais que ele lia antes de deitar, todo escrito nas margens, com anotações que a Agripa fazia, porque ele acordava e tinha que pôr aquilo no papel com medo daquela ideia se perder quando ele acordasse de manhã. Então, ele anotava tudo que vinha na cabeça dele para depois compor aquilo nas histórias, né? E vocês têm ainda esses manuscritos? Está tudo lá no Memorial Agripa Vasconcelos, na cidade natal do escritor, em Matozinhos, Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai convidar todo mundo para ir para lá. É aberto ao público, isso que eu ia convidar. Lá é aberto ao público, aberto à visitação. Nós estamos fazendo uma grande modificação lá no memorial, que estamos trocando as peças do acervo. Vai ficar bem bacana agora, para a gente fazer essa reabertura comemorando os 125 anos da Agripa. Que dia que vão reabrir o memorial, exatamente? Não, nós ainda não temos uma data certa, deve ser setembro, outubro, porque está tendo uma grande reforma, então nós vamos reabrir, mas vamos te informar para você nos ajudar a divulgar, tá bem? Sem dúvida, e vamos divulgar sim, com muito prazer e muita honra. Agora eu quero que você fale, eu vou pedir desculpas por ter interrompido, mas gostaria que você falasse sobre as demais obras. E antes que o Tiago, que está nos assistindo, me mate, eu já peço desculpas para ele também, Tiago, para você também, Tiago, mas tivemos um probleminha no começo da live e eu acabei por não colocar um carregador no meu telefone, que já está aqui apitando. Então, para eu não sair do ar, enquanto a Mara nos apresenta outras obras do Agripa, eu vou colocar o meu carregador para trabalhar. Perdão, gente, me desculpe. Tá bom. Então, mas fica à vontade, Mara. Tá, sim, sim. Então, eu comentei já sobre a cômica Nanana, que é o ciclo dos latifúndios. Comentei sobre a Beja, que é o ciclo do povoamento e a história da Beja. Comentei também sobre o Chico Rei. O Chico Rei, a história da escravidão. O Chico Rei é uma história muito cativante, porém triste, porque conta a história do Chico Rei, que realmente foi rei no Congo, e ele veio trazido para o Brasil para ser escravo aqui com toda a sua família e a corte, né? Então, chegando aqui, ele começou a trabalhar nas minas, aqui em Minas Gerais, nas minas de ouro, e trabalhou muito até que ele conseguiu comprar a sua própria alforria. E não satisfeito com isso, ele continuou trabalhando para poder comprar a alforria de todos os compatriotas, de todas as pessoas que vieram com ele da África. Então, é uma história linda. E tanto é verdade essa história do Chico Rei, que nós temos lá em Ouro Preto, antiga Vila Rica, onde já ia falar novela, onde a história do livro se passa, a gente tem a mina do Chico Rei, que também é aberta à visitação, né? Então, lá a gente tem a real noção do sofrimento, né, que o escravo passava para poder extrair o ouro lá daquela mina para poder enriquecer os seus senhores. Então, é uma história muito cativante também. Depois nós temos o Gongo Soco. O Gongo Soco, ele conta a história do ciclo do ouro em Minas Gerais, o esplendor do ciclo do ouro. Por que eu falo esplendor? Porque foi a época mais rica que o Brasil já teve, vamos dizer assim, para não dizer só Minas Gerais, né? Foi realmente o esplendor do ouro. E esse livro retrata também a história do Barão de Catas Altas, que foi o homem mais rico do Brasil na época. E a riqueza dele era tanta e ele era tão extravagante, Caio. Sabe o que ele fazia quando ele dava festa?
ele mandava colocar pó de ouro dentro dos rojões e estourava no quintal para poder impressionar os convidados. Então, isso é só uma passagenzinha pequena dessa história para que as pessoas tenham curiosidade de ler. Mas o Ciclo do Ouro é fantástico. Eu peço licença para pessoalizar um pouquinho essa live. Eu, na minha vaidade, antes de entrar no ar, eu convidei as minhas ex-professoras de português e de literatura para nos acompanharem. Uma delas disse que o livro predileto dela, eu não tinha falado a respeito da obra, disse apenas que estaria com você. Ela me disse que o livro predileto dela é o Gongo Soco. Então eu quero dedicar essa passagem para ela. Ai, que coisa boa. Regina Martins. Muito obrigada, fico muito feliz de saber que você é leitora do Agripa Vasconcelos. Muito obrigada. Bom, depois que eu tinha comentado também no início da nossa conversa, agora vem o Chica, né? O Chica que manda. O Chica que manda ainda, até hoje. O Chica que manda conta a história do ciclo dos diamantes, né, na cidade de Diamantina, e a história da Chica da Silva, que muitas pessoas conhecem também por causa da novela, né? Que foi ao ar também com a Thaís Araújo. Mas a história da Chica, ela é impressionante porque ela escandalizou uma época, né? Porque você imagina uma escrava virar rainha do Tijuco, né? Por causa do amor do contratador João Fernandes por ela. Então, eu acho que é um enredo, né, que atrai a atenção de todo mundo, principalmente da produção da teledramaturgia da época. Então, também foi um sucesso total, né? Posso te colocar numa situação difícil? Entre os dois. Se você tiver... Eu fiz essa pergunta para um fã. Você está num navio com o acervo do seu avô. O navio vai afundar. Você só pode salvar A Vida em Flor de Dona Beija ou o Chica que manda. Qual dos dois exemplares você leva para o bote? Nossa, Kai, isso é muito difícil, sabe por quê? Porque não são só esses dois livros, né? A obra do Agripa é riquíssima e não são só esses romances, né? O Agripa escreveu outros romances, além das sagas do País dos Reais. Ele escreveu livros de poesias belíssimos. Ele entrou para a Academia Mineira de Letras com apenas 25 anos de idade, justamente com o livro de poesias, né? Que ele teve o primeiro contato com a literatura quando ele fez o ensino médio no Instituto Grambre de Juiz de Fora, e lá ele aprendeu a brincar com as palavras, a fazer as primeiras rimas, né? Escreveu os primeiros haikais, que são poesias de apenas uma estrofe. Então, anos depois, ele foi encontrar com os professores de literatura justamente na Academia Mineira de Letras. E até hoje ele carrega o título de ser o mais jovem acadêmico da academia, porque ele entrou com 25 anos com esse livro de poesias e ninguém ainda entrou lá tão mais jovem quanto ele, né? Então, para eu decidir qual livro eu ia pegar, eu acho que eu ia fazer um barquinho com todos eles e ia sair remando, levando todos comigo, viu? Perfeito. Bom, então, posso continuar? Faltam dois. Claro, fica à vontade. Obrigada. Depois a gente tem o Sinhabraba, não sei se dá para ver bem aqui a capa. O Sinhabraba, ele retrata o ciclo agropecuário em Minas Gerais e conta a história da Dona Joaquina do Pompéu. A Dona Joaquina, ela foi extremamente importante para a história de Minas, primeiro porque ela era ficou muito importante na época que a corte veio para o Brasil. Porque o que aconteceu? A cidade não estava esperando aquela quantidade de gente na época, né? A cidade do Rio de Janeiro, no caso, que a corte do Dom João
foi para o Rio. Então, o que aconteceu? A dona Joaquina ela era uma fazendeira muito próspera no Centro-Oeste mineiro e ela mandou, então, os escravos correio ir lá na corte para poder saber do que eles estavam necessitando em termos de alimento, porque eles não tinham suprimento para tanta gente. E aí, o que ela fez? Ela mandava tudo que ela tinha na fazenda, mandava carne, né, o gado, mandava os grãos que ela plantava, laticínios, tudo que ela produzia na fazenda, ela mandava para o sustento da corte no Rio de Janeiro. E ela sustentou a corte do Dom João durante 20 anos, cara. Então, ela é uma personagem muito importante e ela teve que tomar as rédeas da fazenda porque o marido caiu doente, né? E ela casou muito jovem, com 12 anos, mas ela foi aprendendo de ver, vendo ele trabalhar, como que se gerava, né? O trabalho da fazenda, tinha muitos escravos e tudo. Então, ela é especialmente importante para Minas Gerais e para a obra do Agripa Vasconcelos. Por isso que nós começamos a exposição de solenidades, né, de celebração dos 125 anos do Agripa, justamente lá na cidade de Pompeu. E depois, para encerrar o ciclo, os livros do ciclo, a gente tem Ouro Verde e Gado Negro, que esse livro aqui, o Agripa retrata o ciclo do café, que era o ciclo que estava faltando, né? O ciclo do café e a abolição da escravatura. Então, o ouro verde era o café e o gado negro eram os escravos, né? Que eles eram tratados como gado mesmo. Então, a gente vê aqui nesse livro, e no Chico Rei também, que tristeza que era a vida dos escravos, né? Muito sacrifício, muito sofrimento, né? E ai de nós se não fossem os escravos, porque eles é que tinham a força braçal para tudo no Brasil, né? Desde o açúcar no nosso Nordeste, depois os diamantes, o ouro, tudo foi colhido, extraído pelos escravos, pela força dos escravos, né? Então nós temos que ser muito gratos a eles. E assim a gente encerra as sagas do País das Gerais. Eu quero só te pedir permissão, Caio, para dar uma pincelada aqui na biografia, a biografia que nós escrevemos, claro. Agripa Vasconcelos, do poeta ao romancista das Gerais. Esse livro eu escrevi em parceria com 2 professores da Universidade Federal e Tecnológica do Paraná. Na verdade, nós fizemos um livro-estudo, né? Contando todos os detalhes da vida literária do Agripa, também tem um pouco da vida particular dele, o que ele gostava de ler, o que ele gostava de vestir, detalhes mesmo. E eu fiquei muito feliz porque eu, como neta, né, fazendo essa parceria com esses 2 professores, embora eu seja professora também, mas não de literatura, a gente conseguiu escrever a única biografia do Agripa na nossa literatura. O que eu fico muito feliz, embora eu ache, assim, vamos dizer, um pouco estranho, porque o Agripa foi um dos grandes nomes do seu tempo e nunca ninguém fez a biografia dele. E eu me sinto feliz por ter sido, né, eu, como neta, consegui fazer esse trabalho. E se alguém quiser adquirir, é através do e-mail agripavasconcelos@gmail.com. A gente, no meio da live, a gente teve a pergunta do Lorde a respeito de como conseguir uma dedicatória sua no A Vida em Flor. Seria uma bela oportunidade também de receber uma dedicatória da própria autora de um livro que ele, acredito, vai ter interesse em colocar na estante. Estou muito feliz. Quero agradecer aqui ao Beto Menezes, que tem elogiado, Mara, o nosso sorriso e o nosso sotaque. Por causa que nós somos mineiros, né? Com certeza.
Isso não tem jeito de deixar negar, né, Caio? Com certeza não. Nem que eu vivesse o resto da minha vida no Rio ou em outro local, eu perderia esse sotaque. Houve algumas outras perguntas relacionadas à Chica, mas dentro ainda do recorte da teledramaturgia, para não perdermos a oportunidade, porque não é todo dia que temos conosco a neta do Agripa Vasconcelos, eu gostaria de fazê-las, se você me permitir, Mara, é claro. Perguntam-nos se houve contato da família também, ou com Valci Carrasco, ou com o Avancini, durante a adaptação da Chica. Agora já falando da Chica, né? Não, na verdade, o Valci Carrasco, ele fez esse trabalho meio que escondido, né? Porque ele trabalhou nessa adaptação com um pseudônimo. Então, acho que por problemas contratuais lá com a Globo, ele não pôde aparecer, né, na época. Então, não tivemos contato nenhum com eles, não. Só mesmo com o doutor Adolfo e com a produção da novela, porque a minha mãe ia para assistir as gravações e tudo, então ela participou bastante da Beija, da Chica nem tanto. Mas da Beija, acho que por ser a primeira, né, o entusiasmo também era muito grande, novidade, né? Então ela participou bastante, mas não em contato com o Valci, porque ele também não podia aparecer para todo mundo, né? Claro. Então, depois, anos mais tarde, hoje ele até admite, publica e assume que foi ele que fez a adaptação do livro, né? Mas naquela época ele não podia aparecer. E no caso da Beija, houve contato da família também com o Erval Rossano, que era diretor da novela, ou com o Wilson Aguiar Filho, que foi responsável pela adaptação do texto? Não, com o Wilson não, porque o que aconteceu? Nós demos liberdade, como eu te expliquei, para ele fazer a adaptação que ele quisesse, para que houvesse mais ibope, né, para a novela. E eles é que entendiam do assunto. Mas com o Erval Rossano, sim, muito simpático, muito solícito, embora muito rígido, né? Que ele sempre foi muito, assim, positivo, sempre muito firme, né, nas coisas. Então, assim, conversava um pouquinho, mas logo já saía para trabalhar. E minha mãe ficava assim, mais de trás das câmeras, só observando, vendo, né? E matando a curiosidade para ver o que ia acontecer na novela nos capítulos seguintes. Mas foi muito bacana, muito interessante, elas gostavam demais. A minha mãe e a irmã dela que foram quem participou das gravações. É uma honra tão grande para mim, porque eu conversei com o filho do Erval Rossano, que hoje é diretor também. Falei com a filha da Maria Isabel de Lisandra, porque infelizmente essas personalidades já não se encontram neste plano com a gente. E agora com você. E eu sinto que esse orgulho de falar com você, de ver você aqui, também acontece com os seguidores. Porque eu já vi alguns comentários da Sabrina Sibila falando, quando você exibiu um dos livros, olha, eu já li esse livro. Um outro, me desculpe, eu não vou recordar o seu nome, você que fez esse comentário, mas eu te agradeço, dizendo que leu aos 8 anos. O Lorde, que disse que quer ter uma dedicatória sua no livro A Vida em Flor de Dona Beija. Então, não temos aqui apenas apaixonados por novelas, temos também literatos. Então, agradeço a todos que fizeram essas observações. Não, ótimo, sensacional. Eu sou formada em letras, né? Então isso para mim é muito interessante. E ainda mais sendo neta de escritor, eu dou muito valor, né, à literatura e agradeço imensamente a todos. E aproveitando os seus agradecimentos, para a gente já caminhar para o fim, quer fazer algum convite para essas exposições, para memoriais, para as redes sociais e para aquisição de obras do Agripa? Sim. Ó, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos aqui com a gente, o seu convite, Caio, muito obrigada, fiquei muito lisonjeada, viu?
da gente poder ter essa oportunidade, né, de divulgar a obra do Agripa Vasconcelos. E eu queria assim sugerir, né, para as pessoas seguirem o Instagram do Agripa também, né, para a gente poder aumentar o número dos nossos seguidores e cada vez divulgar mais o nome e a obra dele, que é o mais importante, né? E esse ano, especificamente, com as celebrações dos 125 anos de nascimento dele, eu vou publicando aos poucos, à medida com que as exposições forem ficando prontas, para as pessoas terem oportunidade, se morar na cidade, que a exposição acontecerá, da pessoa poder ir, né, pessoalmente, porque a gente está tomando todos os cuidados sanitários, né, o número de visitantes está bem restrito por horário, justamente para a gente não ter nenhum tipo de problema. Então, nós estamos com essa exposição na cidade de Pompéu. Se tiver alguém de Pompéu aqui, quiser visitar, está na Casa da Cultura de Pompéu e vai ficar lá durante 30 dias. E depois eu vou postando aos poucos, porque a gente também está fazendo essa live hoje. No dia 9, nós teremos uma outra live com o maior especialista da obra agripiniana no Brasil hoje, que é o professor Dr. Maurício Menon, que foi meu parceiro nesse livro aqui. Ele vai fazer uma live pelo YouTube da Academia Mineira de Letras, no dia 9. E depois a gente vai fazer a reinauguração do memorial em Matozinhos. Depois vamos a Araxá. Conforme for, nós vamos a Diamantina. Então, eu vou colocando aos poucos para as pessoas também não se perderem nessa agenda, porque está bem cheia, né? Mas eu queria agradecer a atenção de todos, agradecer essa oportunidade, viu, Caio? Fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês e poder divulgar essa obra literária tão maravilhosa do Agripa Vasconcelos. Imagina, a honra é toda minha de você ter aceito o meu convite. E eu reforço, a obra é maravilhosa mesmo, tem que ser lida, tem que ser revivida, não podemos deixar esses traços da nossa literatura e da nossa história se perderem, especialmente nos tempos de streaming, de internet, em que temos outros atrativos de entretenimento. Só mais um detalhe, Mara, temos a Keila Machado. Ela diz que trabalha no Teatro de Araxá. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação que ela faz. Ela diz, vamos receber a exposição. Se for uma pergunta, eu peço que você responda. Bom, na verdade já está mais ou menos alinhavado, sim, mas ainda não temos uma data fechada, né? Que eu estou esperando assim acabar de conversar, mas já está alinhavado, sim, Araxá. E Araxá é muito importante por causa da Beja, né? Não só por causa do Museu Dona Beja, mas também porque a gente levando a exposição do Agripa para Araxá, ela vai ficar assim mais divulgada e todo mundo vai lembrar, olha, foi o Agripa que escreveu. Isso para nós é muito gratificante e importante. Quem sabe a Keila não consiga fazer um trabalho catalisador dessa exposição, já que ela nos assiste e admira o trabalho do seu avô. O Beto Menezes pergunta se as vendas dos exemplares acontecem somente pelo e-mail que você passou para a gente, Mara. Eu peço, além de repetir o e-mail, além de responder essa pergunta, repita para nós o e-mail em que essas aquisições acontecem. Ok. Os livros são comercializados nas livrarias de Belo Horizonte apenas, né? As grandes livrarias, a Leitura, a Saraiva, tem os livros do Agripa. Mas eu também faço esse trabalho de venda, de divulgação, porque às vezes acontece das pessoas terem um contato mais rápido comigo, porque às vezes não mora em Belo Horizonte, às vezes não tem uma pessoa que possa mandar. Então eu faço essa ponte, né? Eu envio o livro de acordo de onde a pessoa morar. E o e-mail que a gente
é o agripavasconcelos@gmail.com. Então, estou à disposição de todos e muito alegre com a repercussão da live, viu? Os agradecimentos são todos meus e são extensivos ao pessoal do elenco da novela que nos acompanhou. Maiara Magri, Beno Boninho mandou um abraço agora pra gente. Eles também fazem parte dessa história, não é, Mara? Então, preciso agradecê-los também. Claro. E, gente, Estou muito honrada deles estarem assistindo, né? Estou muito honrada deles estarem nos assistindo. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Só não sei se a sua. Aliás, não sei, não. Tenho certeza que a sua honra é muito maior que a minha. E, repito, é uma satisfação enorme ter você aqui. Eu sou filho de professora, minha mãe foi bibliotecária. Na biblioteca em que ela trabalhava, havia diversos livros da saga do País das Gerais e eu me escondia por detrás daquelas estantes para lê-los. É uma honra estar com você, ainda que virtualmente. Vivemos na mesma cidade, eu espero que assim que essa pandemia acabar, nós possamos nos encontrar pessoalmente. Espero também encontrar os seguidores do canal, quem sabe, e agradecê-la mais uma vez por esses luzidos esclarecimentos, pela sua simpatia, pela sua fineza em falar com a gente. Muito obrigado, Mara. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada mesmo.